Quero desde já saudar a todos os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico semanalmente e por isso uma saudação muito particular para todos. E nós vamos então mais uma vez ler na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, vamos mais uma vez ler este capítulo e que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo não o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento dou ao meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O nosso irmão Alberto, ele está cá, mas ele gravou, por não estar hoje aqui conosco. Ele gravou então sua habitual participação, que nós vamos passar a ouvir, e depois algum irmão que tenha algum pensamento. Estamos no versículo 5, alguém que tenha algum pensamento, já sabe que tem toda a liberdade para o fazer. Graças a Deus por sua palavra. Essa é uma oportunidade muito grande e importante de estarmos como igreja, orando, intercedendo, tendo comunhão e estudando as Escrituras. Louvamos ao Senhor por isto. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5 agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Qual deve ser o sinal verdadeiro, a marca que identifica uma igreja cristã? Ou mais ainda, um crente fiel no Senhor Jesus?
Talvez uma das marcas seja a paz. Alguns vão dizer os bens materiais, a prosperidade em si. Talvez a fidelidade. Outros vão dizer a simpatia com a sociedade, aquele carisma social, o serviço social. Isso é importante, todas as coisas. Porém, a marca indelével de um crente da igreja cristã deve ser o amor. O Senhor Jesus, em João, capítulo 13, no verso 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A igreja que ama de fato e de verdade é a marca dela que será percebida por todos que estão ao seu redor, e mais ainda, outros sinais e evidências deste amor vão surgir também. O texto que nós estamos lendo, o verso 5 da 1 Timóteo, capítulo 1, podemos ler assim: o fim ou o propósito desta admoestação que Paulo está fazendo a Timóteo, rogando a Timóteo para ministrar aos crentes, à igreja que está em Éfeso, é demonstrar amor. É motivado pelo amor. E este amor procede de um coração cheio de fé, um coração cheio de esperança. Nada de partidos, discussões, fábulas, genealogias, nada de questões, debates. Costumamos dizer que estas coisas não levam a nada. Bom, pensando um pouco mais a sério, vamos ver que elas levam sim. Levam para longe da verdade e, mais ainda, esse espírito de arrogância, de orgulho, pode nos levar a um egocentrismo muito forte e perigoso. Porque as pessoas são ávidas por um debate, uma questão, mostrar que tem ciência, que tem estudo, que conhece a matéria em profundidade. Com certeza, muitas destas pessoas que têm este tipo de atitude sofrem lá atrás por uma carência, por uma deficiência, e quer, com isso, mostrar aos outros que ela é alguma coisa, que ela sabe mais que os outros, que ela pode muito mais. Jesus disse que o crente deve amar o próximo assim como ele mesmo, como a si próprio. Marcos, no capítulo 12, lá no verso 30, nós encontramos: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta era a exortação do Senhor Jesus, e é o que ele espera de cada um de nós. Sem amar não é fácil, mas existe um processo para atingirmos este amor ideal. Primeiro é a conversão, receber o Espírito Santo e assim começarmos a viver e frutificar na fé. Mas a consideração, o respeito, a admiração, a empatia são caminhos que levam ao amor. Amar ao próximo é resultado natural do amor de Deus para a nossa vida. Quem entende o amor de Deus vai descobrir que todos nós temos valores diante de Deus. Deus valoriza, Deus dá importância a cada um de nós. E isso é importante. Ninguém é perfeito, todos nós pecamos, todos nós precisamos da salvação, da graça, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Não há como você fazer distinção e querer ser muito mais importante do que o outro. Não faz sentido isso na congregação, na comunidade da fé. Todo pecado é ruim. O pecado do outro não é pior que o seu, e o seu não é o pior do que o outro. O Senhor Deus leva tudo em consideração, pois Ele mandou seu Filho morrer pelos nossos pecados. Não só o meu, mas do irmão também, do próximo também. E isso precisamos demonstrar amor.
para a correção, para a admoestação. Não se faz de qualquer jeito, na arrogância, no orgulho. Tem que ser feito na base do amor, do carinho, do respeito. O amor ao próximo vai expressar por atitudes e não só por palavras. É muito bom você ouvir "eu te amo". É muito bom você perceber as pessoas que te olham com carinho. Mas as atitudes falam mais do que palavras. Para isso, 1 João capítulo 3, lá no verso 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. 1 João 3,18. Existem muitas formas para você mostrar, demonstrar amor ao próximo. É não falar mal dele. Tendo paciência, é um bom exercício. Perdoando sempre. Ajudando nas dificuldades. E mais o respeito, mais aquela atitude de empatia, de admiração, de consideração, compreendendo o contexto de vida e a história daquela pessoa. Vamos começar a amar e a nos simpatizar com essas pessoas. Se Deus, que é perfeito, santo, ama o nosso próximo, porque nós não podemos amar o próximo que está ao nosso lado? 1 João agora, capítulo 4, no verso 20. Se alguém diz, amo a Deus e odeio seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama ao irmão que viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? É difícil, com certeza não é fácil. Mas o Senhor nos equipa. O Senhor dá todas as ferramentas necessárias para construirmos o amor dentro de uma congregação, pois o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, produzindo o fruto do amor. E isso vai ajudar a resolver problemas, crises, e que o Senhor nos ajude. Amém. Boa noite, irmãos. Muito rapidamente eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento, e é motivo para dar graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos, mas este pequeno pensamento que eu queria partilhar com os irmãos tem a ver com o versículo 5, onde nos fala de amor. Nunca vivemos numa época, o povo de Deus nunca viveu numa altura em que tivesse tanta liberdade, em que o amor não fosse tão divulgado. E hoje, nesta dispensação atual, de facto, vivemos essa liberdade, vivemos desse amor. E este amor traduz-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quanto mais liberdade, quanto mais amor, mais responsabilidade. Às vezes vivemos dias de que quanto mais amor, quanto mais liberdade, mais libertinagem. Mas a questão não é essa, é mais responsabilidade. Porque alguém pagou um preço muito alto, para que nós hoje tivéssemos esta liberdade. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala-nos acerca desta mesma liberdade. E ele diz-nos assim, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1 diz, estais, pois, livres na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Ele começa por dizer, estais, pois, firmes. Esta firmeza significa mais responsabilidade naquilo que vivemos. Devemos começar a ter uma vida, e é nossa, essa mesma responsabilidade na nossa vida, é nós vivermos uma vida segundo a perspectiva de Deus. E viver uma vida segundo a perspectiva de Deus é em todas as áreas. É na nossa área social, lá fora, no trabalho, e o Senhor dá-nos indicações de como o devemos fazer. É na nossa vida pessoal, é na nossa vida familiar, é na nossa vida, no nosso ministério, no nosso serviço, na igreja, sempre segundo a perspectiva de Deus, sempre segundo a perspectiva daquilo que o Senhor nos ensina hoje. E nós temos hoje um ensino prático, nesta dispensação atual, de como o devemos fazer. E o nosso irmão Alberto falou muito bem, quando de facto nós olhamos mais para os pecados dos outros do que propriamente, e a palavra de Deus diz, se devemos nos lamentar, que nos lamentemos dos nossos pecados. E olhamos muito para os pecados dos outros, catalogamos o pecado, e não o devemos fazer, irmãos. Pecado é pecado. Devemos ter, de facto, esta perspectiva, segundo o olhar que o Senhor olha
para as várias áreas da nossa vida. Eu gostava de ler um pequeno pensamento. O nosso irmão Carlos, ele manda-me todos os dias, e acerca desta mesma perspectiva de Deus. E é um pequenino pensamento, uma meditação pequenina, mas acho que é muito importante e fala-nos da perspectiva de Deus. Começa com um versículo que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá. Tiago 1,5. E este pensamento começa assim: eis uma boa definição de sabedoria. É ver as coisas na perspectiva de Deus. Quando vemos o dinheiro na perspectiva de Deus, ele perde o seu poder de dar estatuto e ganha a sua capacidade de ajudar os outros. Quando vemos o sofrimento na perspectiva de Deus, ele perde a sua irracionalidade e ganha o seu valor eterno na glória. Quando vemos a fama na perspectiva de Deus, ele perde a sua qualidade inebriante e intoxicante e torna sério buscar apenas o reconhecimento do nosso fiel Criador. Deus ajuda-nos a ver na tua perspectiva e concede-nos essa mesma perspectiva hoje. E acho que é essa a nossa busca constante. E ter uma perspectiva segundo aquilo que Deus nos quer mostrar não é longe da palavra de Deus que a gente vai ter essa perspectiva. Só conseguimos ter essa mesma visão quando nós temos um compromisso sério com Deus, quando nós olhamos verdadeiramente para a sua palavra e interiorizamos-a na nossa vida. Geralmente, às vezes, ao longo do percurso da nossa vida cristã, nós quase que escondemos. Há áreas da nossa vida em que a palavra parece que não funciona, porque não a deixamos funcionar. E isso não é ter uma perspectiva segundo o olhar do Senhor. São todas as áreas. O apóstolo Paulo, a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste-o, confio a homens fiéis, que sejam idóneos para que também ensinarem outros. Sofre, pois, as aflições comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Não é em algumas coisas. Se há questões da nossa área que nós ainda não temos um entendimento, que de facto possamos ter a responsabilidade de fazermos aquilo que o Senhor quer que cada um de nós faça, e o Senhor dará entendimento. Mas, em primeiro lugar, nós temos que fazer aquilo que é nossa responsabilidade. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, há aqui uma série de pontos em que é responsabilidade nossa, e aquilo que nós devemos fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Depois, então, o Senhor nos irá dar entendimento em tudo. Nós, geralmente, queremos ter entendimento em tudo. Depois, então, fazer a vontade de Deus. Não funciona assim, irmãos. As coisas não funcionam assim. Não porque eu digo, mas é porque a palavra diz. E isso é ter um olhar do mundo segundo a perspectiva de Deus. Que o Senhor nos ajude. Porque este é o verdadeiro amor. Viver assim é, de facto, viver o amor que o Senhor Jesus Cristo quer que cada um de nós possa viver nesta dispensação atual. Que o Senhor nos ajude. Era só este pequeno pensamento. Tenho um pequeno pensamento que tem a ver com o versículo 5, a fé não fingida. Leiam comigo o versículo 3. Paulo a dizer assim: como te roguei. Agora imaginem que há aqui um parênteses. Quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinam a tua doutrina. O parênteses continua. Nem se tem a fábulas. Ele está a dizer o que é que rogou. Ele está a dizer o que é que pediu. Para que ficassem em Éfeso, advertirem a alguns, não se tem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação. O parênteses continua. Que consiste na fé. Fecha parênteses. Assim o faço agora. O que é que isto quer dizer? Se eu pudesse reorganizar este versículo, eu diria: Paulo está a dizer, assim como eu te pedi, o faço agora. Assim como eu te pedi, estou a fazer. Paulo transformava as palavras em ações. E isso, versículo 5, é uma fé não fingida.
Uma fé não fingida é uma fé que as pessoas e nós fazemos aquilo que dizemos que somos. Somos crentes, agimos como crentes. Defendemos isto, então agimos defendendo isto. E isso é uma fé não fingida. Eu acho que o que torna o ministério de Paulo tão poderoso não é só aquilo que ele dizia, mas aquilo como vivia. Porque aquilo que ele pedia aos outros, ele fazia. E as pessoas viam nele autoridade. Não só porque percebiam que era dada por Deus, mas ele vivia de uma forma que impactava. Porque as pessoas percebiam que ele vivia aquilo que pedia também aos outros para fazer. E isso era uma fé não fingida. E termino com duas ilustrações que aconteceram. Uma delas, estava um pai, ou um pastor, um pregador, a preparar uma mensagem para a escola dominical no domingo. E o tema da mensagem era as marcas do verdadeiro cristão. E depois de preparar a mensagem foi trautear os pontos ao pé da mulher. E o filho pequenino estava a ouvir. E no final, as marcas de um verdadeiro cristão. Ele todo muito orgulhoso, com os pontos todos da mensagem. E o miúdo falou. A mulher, muito bem. E o filho assim... Oh, não, mentira. E o pai para o filho. Então, gostaste, filho? Sim. Mas olha, pai, quando encontrares algum cristão, diz-me que eu não sei o que é um cristão. Segunda história. Outro pregador, eu estou a falar sobre pregadores, mas isto não é só pregadores, é para todos. Um pregador foi colocado em Houston, no Texas, e apanhou um autocarro. De repente foi colocado lá com uma missão, com uma igreja para poder gerir. E houve um dia que não trouxe carro e apanhou um autocarro. E o motorista deu-lhe 25 cêntimos a mais. Ele foi se sentar no canto dele. Vejam só, e é pregador, hein? Ele disse, agora vou dar os 25 cêntimos ou não? Ele a dizer dele próprio. Ficou naquela, não vou dar os 25 cêntimos, ou vou dar os 25 cêntimos. Epá, dou ou não dou? E ele estava naquela luta dos 25 cêntimos. Não é que o homem se levanta, antes de sair, vai entregar os 25 cêntimos ao motorista. E o motorista assim para ele. Eu sei que você é o novo pastor aqui da igreja de não sei o quê. Eu testei, eu dei-lhe mais 25 cêntimos, ver se você ia me dar outra vez. Para saber se eu ia à sua igreja ou não. Imaginem se aquele homem não tivesse dado os 25 cêntimos de volta. O que eu vos quero dizer é, há um papel e há um poder enorme em nós vivermos aquilo que falamos. E há um prejuízo enorme quando nós não fazemos. Que o Senhor nos ajude. Em relação a este versículo 5, nos versículos anteriores, o apóstolo ele fala, ou seja, a diferença entre ensinar o que está certo e ensinar o que não está certo. Anteriormente, ele está a falar de coisas, de genealogias, de intermináveis, de fábulas, de coisas que não têm importância. E essas coisas que não têm importância, o que é que geram nos outros? Ou o que é que provocam? Ele diz contendas, questões, e depois mais abaixo ele fala também em contendas. Isto é o efeito da pregação, do anúncio da palavra, que não é aquela que deve ser anunciada hoje, a dispensação da graça de Deus. Quando a palavra de Deus é anunciada de forma correta, conforme a dispensação da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o que é que isso provoca em quem ouve? É o que nós lemos no versículo 5. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Este é o resultado de anunciar a palavra de Deus da forma correta. Isto é anunciar a palavra de Deus conforme o Evangelho da graça de Deus. O que ele vai provocar naquilo que realmente quem ouve é uma transformação no homem. Porque esta é uma palavra viva, esta é uma palavra que transforma vidas, que transforma de facto vidas. E uma das primeiras coisas que faz é tornar um coração puro. Um coração puro é um coração cheio da presença de Deus. Um coração puro é de facto um coração cheio da presença
de Deus. E um coração cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, é evidente que ama, não maltrata, não causa prejuízo. Um coração puro, um coração cheio da presença de Deus, é um coração, é alguém que cuida. E, portanto, aliás, nós podemos ir ver em Mateus no capítulo 12, quando o Senhor está a falar acerca dos fariseus, que lhe chamou de raça de víboras e que disse, certamente todos nós nos lembramos, que a boca fala do que o coração está cheio. E, portanto, quando o coração está cheio da presença de Deus, a boca fala o quê? Fala acerca de Deus. Quando o coração está cheio da presença de Deus, então a boca fala acerca de Deus, então a boca mostra quem Deus é. Fala, age, porque é de facto um coração puro, um coração cheio de facto da presença de Deus. Mas, irmãos, isto, se nós não continuarmos a cuidar e a continuarmos na presença de Deus e continuarmos a termos uma relação pessoal e permanente e constante com Deus, este coração puro pode se tornar muito impuro. Pode se tornar de facto impuro. E pode se tornar capaz de fazer coisas tremendas. E nós temos um exemplo nas Escrituras. O rei David. O rei David é dito que era um homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus. E vejam o que um homem segundo o coração de Deus, um coração puro, o que ele foi capaz de fazer. Adulterou, assassinou, não foi ele que puxou da espada, mas foi a mesma coisa, mentiu, ele fez, sei lá o quê. Um homem segundo o coração de Deus. E vamos ler, no Salmo 51, nós podemos ver a angústia e o sofrimento em que Davi se encontrava. No Salmo 51, e versos 9 a 11, diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Vejam ao ponto em que um homem segundo o coração de Deus e um homem de coração puro é capaz de fazer. Ou seja, o que eu sou capaz de fazer. Eu não sou melhor do que Davi. Eu sou capaz de fazer tudo isto e muito mais. Se não continuar a manter o meu coração puro, se eu não continuar a manter o meu coração cheio da presença de Deus, se eu não continuar a estar na presença de Deus, então, se eu me afastar de Deus, este coração que é puro pode se tornar das coisas mais impuras, pode se tornar capaz de fazer as coisas terríveis. E podemos ver por este salmo e por outros a angústia, o sofrimento que Davi se encontrava. E isto ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu tudo, porque perdeu a presença do Senhor na sua vida. Ele ora, esta é uma oração em que ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia o que é que isso significava. Era a ausência total de Deus na sua vida, naquela altura.
O Espírito Santo era dado a alguns para fazerem, quando eram incumbidos pelo Senhor para fazerem determinadas obras, determinado trabalho, e o Senhor, eles tinham o Espírito Santo, que se ausentava deles quando terminavam esse trabalho ou quando eles não caminhavam direitinhos, quando falhavam. O Espírito Santo saía. Nós hoje, pela graça de Deus, o Espírito Santo não se ausenta de nós. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? É quando o meu coração, em vez de estar puro, se vai tornando impuro com aquilo que eu faço, com as ações que eu vou fazendo, com os pecados que eu vou cometendo. Eu vou entristecendo o Espírito, até ao ponto que a palavra de Deus diz, não extingais. O Espírito Santo pode praticamente desaparecer de nós. Ele está lá, mas a sua ação é zero. Podemos chegar a esse ponto. E chegando a esse ponto, irmãos, de facto, é bater no fundo. É bater completamente no fundo. Davi bateu no fundo. Mas ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu a sua maldade. Ele confessou o seu pecado. Ele orou, conforme lemos. Ele pediu ajuda ao Senhor. O Senhor nunca o abandonou. Foi ele que abandonou o Senhor. Foi ele que chegou àquele ponto. Porque ele, em vez de estar na batalha, em vez de estar lá na guerra com os seus soldados, estava no palácio, ocioso, sem fazer nada. E como alguém disse, e repito, a ociosidade é a oficina de Satanás. E portanto ele foi tentado, ele caiu, ele cometeu tudo aquilo que nós sabemos. Mas ele reconheceu o seu pecado. Ele pediu perdão ao Senhor, pediu ajuda ao Senhor. Ele lá no fundo, onde ele bateu, ele conseguiu esticar a mão e segurar a mão do Senhor, que continuava estendida para ele. E ele se ergueu, porque ele confessou e reconheceu a sua falha e o seu pecado. Tal como nós lemos também na Escritura. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos a fazer Deus mentiroso. Mas se pecarmos, temos um advogado, temos alguém que de facto nos ajuda. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, para nos tornar a levantar. Agora eu preciso de reconhecer o meu pecado. Eu preciso de reconhecer que deixei contaminar o meu coração. O meu coração que era puro, porque era cheio da presença de Deus, porque deixei que o pecado entrasse, minasse, contaminasse completamente, me tornasse num estado pior do que aquilo que eu era. Mas o Senhor, Ele de facto, Ele continua de mão estendida para nos ajudar, para nos levantar. Mas um coração puro é um coração cheio da presença de Deus. E permita ao Senhor que todos nós procuremos manter o nosso coração puro. E manter o nosso coração puro é mantermos na presença de Deus. Caso contrário, é um passo de pecarmos, de fazermos aquilo que não convém. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e verso 22 diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, purificando a vossa alma, como? Na obediência à verdade, na obediência à palavra de Deus. É assim que o meu coração se mantém puro. E dessa forma, então, há características normais, naturais, de um crente. Um verdadeiro crente é alguém que tem um coração puro, que tem uma boa consciência e tem uma fé não fingida. Tem uma fé verdadeira. Isto é um verdadeiro crente. Alguém
que de facto nasceu de novo é alguém que tem um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Filipenses capítulo 2 e verso 14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis ou puros e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Para que sejais irrepreensíveis ou puros, para que sejais sinceros, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida. Irmãos, nós, em questão de pureza, nós vivemos numa sociedade em que isso não é preocupação nenhuma. A preocupação com a pureza, ser puro, isso é algo que não existe na nossa sociedade. O que existe na nossa sociedade é: sentes-te bem, faz. Não importa. Não tens de dar satisfações a ninguém. O que importa é que tu te sintas bem. Não importa aquilo que faças, nem a forma como faças. Tu estás em primeiro. Tu tens que cuidar de ti. Tu tens que cuidar dos teus interesses. Tens que cuidar daquilo que faz bem. Esta é a ideia de pureza nesta sociedade. Mas não é esta pureza que Deus fala. Não é esta a pureza de Deus. Por isso, não é esta a pureza que Deus quer ver em nós. No meio de uma geração corrompida, conforme já vimos, nós temos que marcar a diferença. Nós temos que ser diferentes. Desde a nossa linguagem, ao nosso comportamento, desde as nossas atitudes. A geração, este mundo é assim. Mas isso não significa que eu tenha que ser assim, porque Deus não quer que eu seja assim. E com Deus eu posso não ser assim. Por isso, o que realmente deve ser, e que o Senhor nos ajude a termos um coração puro, um coração segundo Deus, um coração cheio da presença de Deus. E também, conforme diz o versículo, com uma boa consciência. Isto também é algo que hoje na nossa sociedade não há consciência nenhuma, porque é evidente, a consciência é algo que existe em nós e que, consoante também os valores que nos são transmitidos, segundo a educação que temos, os valores que nos são transmitidos, há coisas que nós fazemos, que mesmo aí na sociedade, no tudo, há pessoas que, ao terem determinados comportamentos, não se sentem bem, devido aos valores que lhes foram de facto transmitidos. Mas de facto, o que está aqui em causa é a consciência de um crente. É a nossa consciência. E isso é que é de facto importante. A consciência, podemos dizer, é o árbitro em nós, que nos mostra que estamos a fazer algo errado ou estamos a fazer algo certo. Quando nós estamos a fazer algo errado, quando pecamos, eu pelo menos falo por mim, há alguma coisa em mim que me diz: não devias ter feito aquilo, não devias ter dito aquilo, porque o comportamento que eu tive, confrontado com aquilo que eu sei da palavra de Deus e sei do meu Deus, dos valores, dos princípios do meu Deus, a minha consciência diz-me que eu não devo fazer isso. Eu estou errado. Não devo, de facto, ter essa atitude, esse comportamento. Mas vivemos numa sociedade em que impera a mentira e, portanto, não há consciência. O pecado não afeta. Eu estava a pensar nisto e pensei, por exemplo, naquela criança que morreu em Setúbal. Aquelas pessoas tinham consciência.
Não tinham nada. Aquilo, quem é que é capaz de estar bem com a sua consciência depois de fazer uma barbaridade daquelas uma criança? Eu não consigo entender. Mas também, por vezes, eu tenho que ter cuidado na minha relação com Deus. Não deixar que a minha consciência ela seja afetada pelo pecado, mas ela seja cada vez mais sensível ao pecado, para que eu perceba que estou a pecar, perceba que estou de facto a errar, que não estou no caminho certo, que não estou a fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que não estou a ser o filho que Deus quer que eu seja, nem o servo. E por isso eu preciso que a minha consciência, eu preciso ser afetado, ou seja, um coração puro está ligado a uma consciência pura, uma boa consciência. Quando, e certamente todos nós sentimos isso, quando pecamos. Porque se não nos sentimos mal quando pecamos, então, meus irmãos, algo está muito errado em nós. Se não somos sensíveis ao pecado, então algo está muito errado em nós. Já estamos, como a palavra de Deus, estamos cauterizados, estamos calcionados, já estamos insensíveis ao pecado, já nada nos afeta. E isso é muito mau sinal. Isso é muito mau sinal. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu tinha aqui várias passagens, mas só na carta aos Timóteo, que estamos a estudar no capítulo 1, o versículo 19 diz: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Quando a nossa consciência ela não nos acusa, quando ela de facto está insensível já ao pecado, sabem qual é o resultado? É naufrágio. É naufrágio na fé. Como o apóstolo diz a seguir, entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Há aqui, aquilo que eu li, há aqui algumas divergências, se estes seriam crentes, se não eram crentes. No naufrágio, nem todos perdem, alguns são salvos. Mas as consequências do naufrágio, elas são reais. E, portanto, eu posso ser crente e naufragar na fé, deixar-me levar de tal maneira pelo pecado, estar de tal maneira insensível ao pecado, que eu creio que era isso que acontecia, e por isso Paulo disse-lhes: olha, por aí eu não vou. O caminho que vocês estão a percorrer é o caminho de Satanás. Eu por aí não vou. Esse não é o meu caminho. Tal como um dia, agora se alguém se lembrar, diga-me, eu não sei se foi a Isaías, se foi outro profeta, que o Senhor disse: voltem eles para ti e não voltes tu para eles. Agora não sei, pois procurem, mas isto foi dito pelo Senhor a um dos profetas. Voltem eles para ti e não voltes tu para eles. Eles querem seguir esse caminho, ok, deixa-os seguir, mas não vás com eles. E aqui Paulo diz a mesma coisa. Vocês estão no pecado. O caminho que vocês estão a percorrer é o caminho de Satanás. Querem continuar nesse caminho? Então vão sozinhos. Comigo não contam. Comigo não. Eu não vou. O meu caminho não é esse. O meu caminho é o caminho da santidade. É o caminho de Deus. E que verdadeiramente seja esse o caminho de cada um de nós. Irmãos, para mim, um verdadeiro crente é alguém com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Que o Senhor nos abençoe.